Então, vou gravar uma reflexão aqui hoje, só que hoje vai ser um pouquinho diferente. Vou botar tipo algum jogo para passar ali enquanto eu vou contando uma reflexão. Espere só um pouco que eu vou só esperar só um tiquinho aí que eu vou resolver aqui esse BO aqui do videogame. Colocar só um jogo aleatório aqui para eu ir indo e conversando com vocês. Agora escureceu tudo, mas faz parte. Então, eu tava aqui refletindo uma coisa, tipo, um dia desses eu tava, né, meio gripado, mas mesmo assim eu coloquei uma máscara, comprei umas luvas e fui fazer uns geladinhos para vender. Só que não no dia que tivesse frio, no dia que tivesse quente. Aí para no dia que tivesse frio, eu vender basicamente uns kits de doce na rua, sabe? Que para quem não sabe, eu também tô querendo montar um negócio, só que eu queria montar um negócio digital. Só que ao mesmo tempo eu dei meu jeito de começar alguma coisa física que mesmo que não desse tanto dinheiro já fosse um começo. E eu percebi que as duas formas de fazer bastante dinheiro são com a criação de conteúdo e com também a venda, entendeu? Porque quando você cria conteúdo, basicamente você está meio que vendendo tempo, mas é uma coisa que fica ali ao longo do tempo te gerando um rendimento. E quando você vende um produto, a cada venda que você faz, você recebe um valor, entendeu? Então, qual que é a ideia aqui? Eu estava refletindo sobre isso. Hoje é feriado, eu não pude sair para vender na rua e tal. Os meus pais não, tipo, não quis deixar, mas aí o que eu pensei, né? Eu já tinha gravado um vídeo para o canal hoje mais cedo, né? Aí eu pensei, por que não gravar mais um? Porque quanto mais vídeos eu gravar para o canal, mais perto de chegar onde eu queria estar, eu posso estar chegando, entende? Aí eu fiquei meio que sem ideia aqui e é isso. Mas o que é o assunto? Eu estava refletindo, né, no vídeo passado, sobre que tem muita coisa na vida da gente que é que nem um bocal de uma lâmpada, sabe? Aquela parte que você encaixa uma lâmpada na sua casa. Tipo, tem uma parte embaixo desse bocal de... Na parte de cima desse bocal de lâmpada onde encaixa dois fios. E também tem meio que uns parafusos lá. Às vezes, por causa da falta de um pequeno parafuso, você vai abandonar um bocal de lâmpada que podia funcionar perfeitamente. E essa comparação não é sobre bocal de lâmpada, é sobre que tem várias coisas na nossa vida que às vezes a gente vai querer fazer, só que por causa de pequenos detalhes a gente acaba não fazendo, entendeu? E por que eu coloquei esse jogo aqui, mesmo que seja um jogo aleatório, só para eu poder estar jogando enquanto eu estou gravando o vídeo? Por causa que, assim como num jogo, na vida você tem diversas fases, entendeu? Independente de como você saber como passar cada uma delas, é como se você estivesse no meio de uma floresta, sabe? Tipo, se você ficar parado, você não vai para frente. A única forma de você ir para frente é tentar arrumar um jeito de arrumar uma saída, sabe? Tipo, você caminhar rumo, sei lá, por causa que caminhando uma hora você acha saída, entendeu? É que nem a vida é que nem um labirinto, entendeu? Se você ficar parado, você não vai conseguir o que você quer, entendeu? Agora, se você tentar usar um pouquinho da sua criatividade, ou até parado mesmo, entendeu? Você pode estar parado, mas gravando um conteúdo da hora, entendeu? Explicando algum assunto que você entende, sabe? Mas o que eu quero dizer não é ficar parado no sentido físico também, é ficar parado no sentido da situação, entendeu? Não arrumar uma saída criativa para você sair de um problema, sabe? Não usar uma criatividade para você sair. Tipo, vou dar um exemplo. Eu comecei as minhas vendas na rua por causa de um motivo muito simples. Eu, tipo, na época, né? Eu já comecei lá em 2023 com as vendas na rua, só que eu não tinha uma administração muito boa. E foi ao longo do tempo que eu fui aprendendo a ter isso, entendeu? E das situações.
Aí o que que acontece? Eu tinha um celular antigo, que não é esse que tá gravando, era um outro celular antigo que, tipo, ele esquentava muito, eu queria gravar gameplay, um tanto de coisa, editar vídeo, aí o celular esquentava e desligava sozinho, tinha horas, entendeu? Aí o carregador dele tinha dado problema. E eu precisava consertar o carregador. E o celular também tinha dado problema, que ele caiu na água. Aí, tipo, eu tava lavando vasilha pra minha mãe, o celular tava na bancada, aí a água pegou no celular, eu esbarrei no celular e caiu na água, né? Aí eu não sabia como é que eu ia resolver, como é que eu ia consertar isso e tal. Eu pensei, pera, o único jeito de eu conseguir dinheiro é, tipo, ou é pegando um emprego, só que aí não dá, ou é vendendo alguma coisa. Aí o que que eu pensei? Pô, vender alguma coisa? Quem vai me demitir das minhas vendas? Se eu vou estar sendo meu próprio chefe. Então, o que que acontece? Aqui eu tô criando conteúdo para vocês, entendeu? Como eu falei, que duas coisas que podem dar muito dinheiro é criação de conteúdo e venda, entendeu? Ah, e eu deixei na bio não, na descrição do canal, tipo, do topo, é como se fosse a bio do canal, o meu WhatsApp lá, se vocês quiserem conversar também. Tipo, eu tinha comprado um curso da hora que eu tava estudando, só que uma das estratégias dele eu tava fazendo. Só que pra mim ficou dando um problema de solicitação inválida na hora de fazer o funil de vendas. E aí eu tive que improvisar um funil provisório, entendeu? Tipo, ao invés de eu mandar para uma outra área, eu improvisei uma área aqui. Só que não é uma área improvisada, se bem que é uma coisa que eu já até queria antes, entendeu? Trazer pessoas para o meu canal do YouTube. Só que o foco desse canal não é tipo jogo, essas coisas mesmo, entendeu? É por causa que eu resolvi usar minha criatividade para poder explicar uma coisa aqui diferente para vocês, enquanto eu estou fazendo uma coisa diferente do que eu estou explicando, entendeu? Mas ao mesmo tempo, em alguns aspectos parece que é igual, entendeu? Sabe esse jogo que tá passando ali? Não é à toa que eu coloquei aquele jogo. Toda hora tá saindo ali, dando uns BO. Deixa eu tentar resolver aqui. Tipo, eu posso estar travando na fala, não tá explicando muito bem, mas deixa eu explicar. Eu não sei se eu gravo, tipo, minhas vendas na rua ou se eu gravo reflexão, entendeu? Só que imagina eu gravar uma reflexão enquanto eu tô fazendo as vendas na rua. Tipo, eu falando com o cliente, aí do nada eu começo a falar as reflexões, o cliente vai ficar tipo assim, que tá acontecendo aqui, entende? Aí eu pensei em uma coisa diferente, tipo ligar um videogame aqui, colocar um jogo aleatório passando enquanto eu vou conversando com vocês, entendeu? Mas voltando para a reflexão lá do bocal da lâmpada, entendeu? Tipo, que não é sobre um bocal de lâmpada. Eu acho que esse vídeo aqui ele vai ser mais eu tentando consertar o BO ali do videogame do que conversando aqui, né? Mas o que que acontece? Vai ter muitas coisas que a gente vai acabar largando por causa de pequenos detalhes. Tipo, às vezes você tem um sonho que você quer realizar, você tem uma meta para você atingir, entendeu? Você tem um lugar que você quer chegar. Só que por causa de pequenos detalhes, entendeu? Você vai falar, ah, isso aqui não é para mim. Ah, porque eu não consegui, eu vou desistir, entendeu? Não conseguiu, tenta de novo, bola para frente, entendeu? Faz as coisas acontecer, entendeu? Tipo, quanto mais tentativas você tiver, quanto mais fracassos você tiver, mais perto do sucesso você tá. Porque se você não tá falhando alguma coisa, não tá dando nada de errado, é porque você não tá nem tentando, pra você ter ideia. Entendeu? Tipo, imagina uma pessoa que pratica um esporte. Ou uma pessoa que é pro player num jogo, entendeu? A pessoa, ela não torna bom naquilo, tipo, da noite pro dia. Entendeu? São muitas noites e muitos dias, entendeu? Muito tempo fazendo a mesma coisa. Entendeu?
Aí, às vezes a gente fica se comparando com as outras pessoas, mas é tipo basicamente isso. É, você comparar o prefácio do seu livro com o desfecho da história do outro, entendeu? Que tipo, às vezes você está comparando o começo da sua história com o meio ou com a vitória de outra pessoa que depois, que antes, na verdade, de ter a própria vitória da vida dela, teve que viver várias coisas, entendeu? Às vezes você está comparando o começo da sua vida com o pódio dos outros, entendeu? Com o lugar onde a outra pessoa queria chegar, entendeu? Tipo, imagina se eu ficasse me comparando, eu fiz um improviso aqui para eu conseguir gravar a tela da televisão enquanto eu tô jogando um jogo e falando uma conversa boa com as pessoas aqui no YouTube. Enquanto essa tela às vezes escurece ali, mas tá de boa. Imagina se eu fosse ficar comparando isso com pessoas que já chegou na onde eu queria chegar. Eu ia me sentir mal, com certeza, entendeu? Mas ao invés de eu me comparar com os outros, o que que eu faço? Eu me comparo como é que eu estava ontem, como é que eu estava anteontem, como é que eu estava semana retrasada, como é que eu estava mês passado, entendeu? Como é que eu estava 10 anos atrás, entendeu? Entendeu? E 10 anos atrás eu era meio que uma criança, né? Mas aí o que que acontece? E a gente vai vendo que, na verdade, é, a melhor maneira da gente encontrar uma coisa na vida que a gente gosta de, uma coisa que vai colocar muito dinheiro no nosso bolso, é a gente tentando monetizar uma coisa que a gente gosta de fazer, entendeu? Porque, tipo, eu sou um cara que eu gosto de conversar muito, entendeu? Tem horas, às vezes, que eu vou conversar com as pessoas, eles pedem pra eu ficar calado e tal, e é bem, é um pouquinho chato isso, mas eu entendo, entendeu? Eu falo demais. E quando eu era criança, vários anos atrás, eu tinha tipo um sonho de criar um canal no YouTube, entendeu? Tipo lá pra 2012, entendeu? Que eu acho que começou a ter internet na minha casa lá pra 2012, mais ou menos ali. 2012. Aí teve umas outras épocas que meu pai tirou a internet, tudo mais faz parte. Aí, tipo, lá em 2012, tipo, eu olhava alguns canais que hoje são grandes, que tava começando, eu falava, não, eu acho legal esses vídeos, um dia eu quero ser que nem esses caras e tal, que isso, que aquilo. Aí, tal, aí ficava aquelas conversas tudo, minha, deu criança pequena ali, só que acabava que, por eu ser uma criança, eu acabava não me lembrando do sonho que eu tinha, entendeu? E várias outras coisas, entendeu? Foi me distanciando de um sonho que eu tinha para começar um dia, entendeu? E só de uns tempos pra cá que eu tava refletindo sobre minha história, sobre minha infância, eu me lembrei desse sonho que eu tinha, entendeu? De ter um canal no YouTube. E na hora de eu consertar um pequeno erro num funil de venda que mandava do TikTok para o Instagram para a zona de conversão, eu resolvi, ao invés de conectar o Instagram e o TikTok, eu resolvi conectar o TikTok no YouTube e conectar com a zona de conversão também. Por que que eu pensei? Por causa que eu acho que os vídeos do canal hoje não condiz com os vídeos do canal daqui a muito tempo. No futuro, não sei. Eu também não sei se eu vou ter esse canal no futuro, mas eu quero continuar com ele porque eu vi que era uma coisa que eu gostava quando eu era mais novo, que eu queria ter, mas eu não tinha, sabe? Sabe quando você quer fazer uma coisa, mas você não sabe como fazer? Você quer chegar num lugar, mas você não sabe como chegar até lá? Tipo, é aquele dilema, né? É... Imagina que seus objetivos são um carro e você não sabe dirigir, entendeu? Imagina que você tenha seus objetivos, só que você não sabe como usar eles a seu favor, entendeu?
Só que no caso, não é questão de carro, essas coisas, entende? Às vezes pode ser qualquer objetivo na sua vida. Às vezes você tem um objetivo, é tipo a pessoa que quer ser médico. A pessoa quer ser médico, só que tipo, a pessoa sabe como ser médico? Não, tá aprendendo, entendeu? Pode estar aprendendo ou pode ainda querer fazer uma faculdade, alguma coisa. O cara que quer ser empreendedor, ele tem que começar a empreender de uma forma simples, entendeu? Qual que é a forma mais simples de empreender? Vender alguma coisa na rua, entendeu? Sei lá, é, tem vendas na internet hoje em dia também, entendeu? Deixei meu WhatsApp aí também para se alguém quiser conversar do curso que eu estava estudando. Só que, meu, tipo, que eu também posso te recomendar para vocês, né, no caso. Minha fala, eu tô errando muita coisa aqui, mas eu queria dizer só uma coisa, entendeu? Se você tem um sonho, não desiste dele porque você não está capacitado para conseguir realizar ele. Você tem que continuar porque capacitado você se torna com o tempo, entendeu? Porque ter a capacidade de realizar seus sonhos, você já tem, entendeu? Agora, mas eu não sei fazer isso, mas eu não sei fazer aquilo, entende? Isso aí é com o tempo, sabe? Olha eu aqui, eu improvisei um suportezinho fraco aqui para eu tentar rodar um jogo ali na televisão, o jogo não tá rodando. Eu tô mais tentando consertar o videogame ali para eu poder rodar o jogo. Eu tô focado em tentar conversar com vocês um assunto, enquanto eu vou tentando consertar o videogame ali, consertar um erro que tá dando ali no videogame. Que a ideia era para ser um vídeo de eu jogando um jogo e conversando com vocês. Tipo, eu pilotando um carro no jogo e conversando com vocês, alguma reflexão minha. Só que ali tava dando alguns BO e é isso aí mesmo, entendeu? Eu tô fazendo as coisas do jeito que dá no momento, entendeu? Do jeito que o melhor jeito que eu posso fazer no momento. Talvez provavelmente eu queria muito trazer vídeos mostrando, tipo, eu indo fazer minhas vendas na rua, entendeu? É, só que, tipo, sabe quando você quer fazer uma coisa, só que você, tipo, você tem que fazer alguma coisa, só que você tem que segurar o celular ao mesmo tempo, aí fica aquele tanto de coisa. Eu comprei um suporte para eu poder conseguir gravar enquanto eu vou fazendo as coisas, sabe? Só que ainda tá chegando. Aí, enquanto isso não chega, eu improvisei um jeito aqui. Eu acho que eu não vou consertar aquilo ali, eu vou deixar do jeito que tá, mas o meu propósito aqui é conversar com vocês. É um assunto importante, sabe? Meu, não desiste dos seus objetivos por causa de pequenos detalhes, entendeu? Vocês acham que eu desisti de gravar esse vídeo só porque eu não estava conseguindo resolver aquele probleminha ali no videogame? Entendeu? Eu não desisti porque o foco desse vídeo é justamente mostrar que você desistir daquilo que você quer para sua vida por causa de pequenos detalhes não vale a pena, entendeu? É tanto que eu podia ficar tentando resolver aquele problema ali, gastando tempo da minha vida, só que eu posso usar o tempo enquanto eu tento resolver para conversar um assunto importante aqui com vocês e adicionar esse vídeo no meu canal. Entendeu? Entendeu? Transforma seus problemas em soluções, entendeu? Tipo, lembra dessa reflexão que eu falei? Às vezes vão ter situações na sua vida que vão ser que nem um bocal de lâmpada, entendeu? Quando um parafuso solta. O- por causa que um parafuso soltou, você vai jogar o bocal fora? Claro que não, é só reaparafusar, entendeu? Às vezes você não deve saber o que é um bocal de lâmpada ou de onde que fica esse parafuso, mas eu só quero, a mensagem que eu quero passar aqui não desistir dos seus objetivos por causa de pequenos detalhes, entendeu? Usa eles a seu favor para você chegar a algum lugar maior do que você planejava, entendeu? E é isso, gente. Muito obrigado aqui. Falou, eu vou desligar aqui, eu vou encerrar o vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aí.